pessoal, falando um pouquinho aqui sobre conceito de povos indígenas e comunidades tradicionais, sobre proteção dos direitos das minorias, falando aí sobre direitos humanos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Veja só, pessoal, uma coisa assim, seria um marco, uma questão bem importante para a gente colocar logo assim como enfoque, seria que esses grupos aí, eles eram reconhecidos até muito tempo como incapazes, né, relativamente incapazes pela simples condição de serem, por exemplo, indígenas, tá? Isso era um fator aí no âmbito mundial reconhecido pela ONU como discriminatório. E isso existia em muitas legislações nacionais, exemplo do Brasil no Código Civil de 1916, tá? Veja, há uma certa diferenciação entre o que são povos indígenas e comunidades tradicionais. Os conceitos são diversos, tá bem? Comunidades tradicionais seria o gênero do qual povos indígenas são a espécie, tá? Espécie assim como são os quilombolas, tá? Não é uma questão ali restrita, tá, aos indígenas. Por que eu digo isso? Veja só, comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferentes, com características próprias, né, que se reconhecem pelas suas formas pessoais de organização, como os seringueiros, aquele pessoal lá do Nordeste, né, castanheiros, quebradeiras de coco, como o Valério Mazzoli fala no livro dele, os próprios quilombolas, né, os indígenas, os seringueiros, como eu já disse, seriam todos esses comunidades tradicionais, porque eles possuem condições peculiares, eles se reconhecem por condições específicas, né, dentro da sua organização, eles têm características peculiares na sua forma de ser e sua ocupação, tá? Nesse contexto, eu destaco para vocês que os povos indígenas, eles são aqueles que estão dentro de um determinado território desde, né, dos primórdios da civilização, vamos assim dizer. Eles ocupam aquele território antes de qualquer invasão, de qualquer colonização. Esses são os indígenas, tá? Eles têm manifestações culturais e hábitos próprios. Por isso que nós os integramos às comunidades tradicionais. Tá? E por isso que eu repriso para vocês, comunidades tradicionais são gênero da qual os povos indígenas são uma espécie, tá? Veja que a proteção, né, a questão da proteção ali da comunidades, né, indígenas, dos povos indígenas e das comunidades de modo geral, né, comunidades tradicionais, ela passou a contar ali com uma certa proteção quando a gente falou sobre a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Essa convenção de 1965, tá? Até então nós não falávamos aí especificamente sobre um sistema aí específico, tá? Sendo que a gente tem que tomar cuidado, porque essa expressão discriminação racial que aparece na convenção, ela é para dizer ali qualquer distinção, qualquer exclusão, qualquer restrição, ou mesmo ali um critério de preferência que possa ser criado por condição ali de raça propriamente, de cor, de descendência, né, de origem ou etnia, que possa ali comprometer o exercício de eventuais direitos, né, e liberdades fundamentais, que possa trazer condições diferenciadas, tá? Então isso, qualquer conduta nesse sentido, significa ali efetivamente uma espécie de discriminação racial. Outro marco aí importante é a gente falar aí da Organização Internacional do Trabalho, porque ela vem ali para trazer disposições que tratam sobre a melhoria de condições de trabalho dos indígenas, por exemplo. Isso veio lá na Convenção número 107, tá? Só que ali ela tinha padrões mínimos, né, para as condições laborais. O que eu digo para vocês? Essa convenção, ela trazia como se o indígena ele estivesse numa condição inferior aos demais povos, por uma questão ali de próprio desenvolvimento, tá? Falando-se ali que eles não eram ali civilizados propriamente, tá?
eles poderiam ali, por assimilação, por contato, né, passar a assimilar determinadas condutas e então serem integrados na civilização. Então, essa convenção ali, ela tinha ali uma certa, vamos ali dizer, discriminação meio que embutida, tá? A convenção falava ali, por exemplo, no artigo 1º, a presente convenção se aplica aos membros das populações tribais ou semitribais, cujas condições sociais e econômicas correspondam a um estágio, né, menos adiantado que o atingido por outros setores da comunidade nacional, falando que se aplica, né, em países independentes, tá, e que sejam regidos total ou parcialmente pelos costumes e tradições que lhes sejam peculiares por uma legislação especial. Para os fins da presente convenção, o termo semi-tribal abrange os grupos e as pessoas que, embora prestes a perderem suas características tribais, não se acham ainda integradas na comunidade nacional. Haveria ali uma certa discriminação, tá, com relação a essa expressão. Também falava-se ali numa normativa que não contemplava as características étnicas e culturais daquele povo, tá? Então, essa convenção ela acabou sendo substituída pela Convenção 169 da OIT, que veio a ser chamada ali de Convenção Sucessória. Essa convenção, ela passou ali a tratar ali os indígenas, né, aqueles que pertencem a uma tribo, com identidade própria, com características próprias, fruto, né, de serem ali uma comunidade propriamente, né, com costumes próprios, como a gente dizia ali no começo desse bloco, né. Então, veja só, essa convenção, ela veio tratar os indígenas, né, os tribais, como detentores de uma cultura pessoal, né, de um modo de vida próprio, e isso sendo parte da sua identidade, não como se fosse um fator que os considerasse como não civilizados. Essa convenção vem para trazer maior proteção, porque reafirma que eles demandam, que eles possuem condições especiais fruto da sua identidade e que não podem ser perdidas no decurso do tempo. Veja só que a Convenção de 169 traz no artigo 1º lá, por exemplo, olha, que ela se aplica aos povos tribais em países independentes cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguam de outros setores da coletividade nacional. Veja só que a expressão é diferente, mas ela traz ali que os distinguam, para dizer o que? Ora, eles possuem características próprias que devem ser consideradas, tá? Então, o âmbito ali de proteção, ele começou a ser visto de forma diferente